E eu não tinha medo dos caras, não. Os caras me respeitavam por causa disso. Eu nunca tive medo. Não, mas a gente gosta de quem... A gente gosta de quem é normal. A gente odeia quem quer fingir que é normal. É simples assim. Cara, que, tipo, a gente gosta de quem é normal. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quem diria que um dia eu estaria entrevistando o candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Felipe Sabará. Firmeza, Felipe? Firmeza, muito obrigado, obrigado mesmo pelo... Agradeço. Cara, eu convidei e ele falou, demorou, nem pensou, falou, tamo aí. E, mano, vamos começar pelo básico. Quem é Felipe Sabará? Quem é você na fila do pão, Felipe Sabará? É isso. Bom, tenho 36 anos. Isso. Nasci aqui em São Paulo. Sempre gostei muito da nossa cidade aqui. Tive a oportunidade de morar fora do Brasil algumas vezes, mas nunca conseguia ficar longe. Em especial, gosto dessa mistura que São Paulo tem, de todo tipo de gente que veio de fora do país, né? Uma cidade que foi colonizada, né? Foi formada por imigrantes. Exatamente. Você tem aqui os japoneses, libaneses, italianos, espanhóis, holandeses, alemães, tem de tudo aqui. Nordestinos, que basicamente não tem paulista em São Paulo. E em especial os nordestinos imigrantes do Brasil. Tem muito nordestino, tem muita gente do Paraná também. Muita gente que saiu da roça e veio pra cá. Mato Grosso tem muita gente também. E essa cidade é muito querida por causa disso, porque a gente consegue ser uma cidade de todos, né? E deveria ser. E pra mim, aqui o que sempre me encantou também são as oportunidades. A gente vê que muita gente veio pra cá e conseguiu construir coisas, às vezes sem nem escolaridade, sem educação, sem nada. Né? Você vê o próprio Silvio Santos aí, que é um case, mas tem vários outros. Você vai desde o mais rico até o mais pobre, tem várias pessoas empreendedoras. Se o Estado não atrapalhasse tanto, a gente teria muito mais gente fazendo isso. Que bom você ter falado isso, mano. Que bom. Isso. Nossa proposta é essa, né? Desburocratizar. O que você já fez da vida? Cara, fiz muita coisa, né? Aos 9 anos de idade... Bom, começar assim, minha família é meio doida. Eles acharam que a gente não tinha que ir pra escola quando a gente era criança. Então eu fui educado em casa. Sério? Fui educado em casa um Homeschooling mesmo? Homeschooling. E fui até os 11 anos, educado em casa. Aí, depois de 5, 6 anos de idade, o governo não permite, então a gente teve que ser matriculado fora do Brasil. Era matriculado numa escola nos Estados Unidos. E aí meu pai, mais louco ainda, ele não estava satisfeito, a gente estava fazendo homeschooling, ele falou, não, vai ser homeschooling numa fazenda. Então, caramba, ele não queria que vocês vissem o mundo? Ele tipo, o pequeno Buda? Você não podia ver o mundo? Ele queria que a gente aprendesse com a natureza. Então eu fui morar em São Roque aqui, que é uma hora de São Paulo. Então eu tinha aula lá, tinha os professores, tinha minha mãe, a gente misturava lá. E a gente aprendia, por exemplo, eu estudava biologia com a planta mesmo, estudava vaquinha, estudava a vaquinha na vaquinha. Na vaquinha. E o mais especial é que meus amigos eram todos os filhos de funcionários e funcionários dos vizinhos, porque os proprietários de fazenda, de sítios, todos estão todos agora vivendo na cidade. Então a gente fez o contrário, foi uma única família que eu me lembro lá que fez o contrário e a gente foi morar no interior. E então eu tive uma convivência ali que não tinha esse negócio de barreira social, a gente era todo mundo igual. Então eu jogava bola o dia inteiro, além da escola, né? A gente estudava e jogava bola pra caramba. Construía casa em árvore, já era um negócio muito... Você vem então de uma família rica? Veio uma família empresária, meu avô era mineiro, meu avô era uma pessoa de classe média de Minas, trabalhava numa multinacional lá, largou, veio pra cá e aqui em São Paulo ele empreendeu e criou uma fábrica, uma indústria química. E ele morreu aos 50 anos, meu pai herdou a empresa com 18 anos, né? Caraca, tão novo. Meu tio tinha acho que 22, então eram 2 irmãos, eles herdaram a empresa, não sabiam o que estavam fazendo, então a empresa, deu aquela descida e depois eles conseguiram reerguer a empresa e graças a Deus a empresa vai muito bem, hoje é uma empresa que está em... Eu digo isso porque eu costumo falar aqui que existem gente rica e que ficou rica e gente que nasceu rica. Normalmente a pessoa que nasceu rica, ela não tem o contato com o pessoal que tem uma classe mais baixa. Então, por exemplo, o cara que nasceu rico, qual o contato com ele? Motorista, babá, cozinheira. No seu caso, como você veio de uma família que já estava rica, você nasceu rico, mas como você foi lá para o interior, você teve o contato com a outra escala... Não, esse era o meu contato diário. Isso, era o seu contato diário. Então você conheceu o que é o meio do caminho, eu quero deixar isso claro. Quero deixar uma coisa clara também aqui, Felipe Sabará veio de graça, não está pagando o mês aqui do canal do Negão, Amoedo também não assinou o cheque, Bolsonaro não assinou o cheque, porque tem uma galera que acha que eu ganho dos dois, seria bom, porque seria ganho em dobro, entendeu? Mas não, então eu gosto de deixar isso claro, como eu disse num vídeo em que eu até critiquei o Novo, que algumas pessoas não veem o meio do caminho, no seu caso você conhece, não é que você viu,
Você conhece o meio do caminho por ter tido esse contato. Como entrou a política na sua vida? Você já era político, já foi candidato a alguma coisa, tal ou não? Não, então, aí quando a gente voltou lá do interior, eu tinha 11 anos de idade. Certo. Então meus amigos eram os funcionários e filhos dos funcionários, e filhos dos funcionários dos vizinhos ali. Mas a gente sempre voltava ao final de semana, então eu tinha muito contato também, a gente frequentava a igreja, então eu tinha amigos da igreja, e tinha os amigos filhos de empresários também, então eu sempre convivi com todas as classes sociais, nunca tive esse problema. A grande dificuldade foi quando eu voltei para São Paulo, e aí na escola tradicional o professor ficava querendo me mandar copiar da lousa, aquela educação, a educação tradicional mais engessada. Isso. Você imagina que eu tinha aula de biologia com a vaquinha. De repente o cara vai desenhar uma vaca na lousa. Eu falava, puta, isso aí é muito chato. Né, eu copia da lousa. Não, me dá o livro que você tá na mão aí, que eu leio o livro, não preciso copiar. Você tá pegando do livro e copiando, e eu tô copiando do que você tá escrevendo. Então eu tive muita dificuldade com os professores nessa coisa engessada. E uma coisa que me trouxe bastante dificuldade também, que eu vi aqui na escola, que eu estava estudando, tinha muita divisão. Então tinha o playboy, o skatista, o clubber, o maconheiro, o rock and roll, o heavy metal. E eu não tinha isso daí. Eu era amigo de todas as turmas. Eu cresci num ambiente onde eu era amigo de todo mundo. E onde não fazia divisão. Nenhuma. Então pra mim, assim, até de cor, né? Pra mim esse negócio de separar a sociedade é um problema. Claro que a gente tem que entender a história, os índios, os negros que tiveram aqui algumas dificuldades depois da colonização pelos portugueses em especial. Mas quando você olha para as pessoas sem preconceito, eu sempre chegava, tinha turminha que me expulsava, né? Comecei a jogar basquete, meu maior ídolo é o Michael Jordan, sempre vai ser. É um cara que, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, e a questão dele de ser a mentalidade de vitória e tal, tudo. Então eu era muito fanático. Então eu comecei a jogar basquete e meus colegas eram todos os negões que jogavam basquete, né? E eles me respeitavam, porque eu não tinha medo. A gente ia pra Zona Norte, eu pulava muro de escola pra jogar e tal. Eu costumo sempre dizer que você não pode fingir que é legal, você tem que ser você mesmo com seus defeitos. Você é sempre aceito quando você mostra quem você é. Exatamente. No momento em que você finge, aí quebra as pernas. E assim, quando eu tava lá no interior, eu tinha um negócio que eu sempre tive problema com resíduo. Eu achava que não tinha que descartar as coisas. Então eu tinha um quarto lá na minha casa que eu guardava, tinha um baú também. Eu guardava todas as coisas, deixava ninguém jogar nada fora em casa, né? E aí eu vejo assim, o que você faz é isso, né? Você coleta coisa que as pessoas descartam, isso é muito valor. Então eu criei a minha primeira empresa, eu tinha 9 anos de idade. Eu vendia shampoozinho, eu reenvasava shampoo em garrafa que estava sendo descartado, porque minha família, com a indústria química que a gente tem, vende para a indústria cosmética. Eu criei essa empresa e aí meu pai descobriu, eu vendia na porta da igreja, tinha uma igreja lá do lado onde a gente morava, no interior. E aí eu acabava vendendo e aí o padre lá, o pastor da igreja, começou a reclamar porque tinha muita gente que saía do culto para ir lá comprar o meu shampoozinho. Tem gente que nessa hora agora vai estar comentando assim, esse maluco tá mentindo, mó playboyzinho nada a ver, mas o Jamal, que é meu filho, ele vende a maioria dos animes que ele pega aqui. Então. Aparece os animes aqui no Ferro Velho, ele lê e já separa pra vender pros amigos, ele já fez dinheiro com isso. Eu não consigo ser contra. Não. Entendeu? Porque, tipo... que o que acontece, na época, a criança, ela não tem essas barreiras. Isso. Então, quando ela vê o pai fazendo, eu via meu pai fazendo que é o caso do Jamal. O Jamal olha você fazendo e quer fazer, então é a mesma coisa. Só que ali, eu tava vendendo um produto e aí começou a dar problema, eu sei, meu pai falou, olha, para com isso aí. Mas sempre foi esse negócio de, cara, a gente não tem que ficar nos muros presos, entendeu? Exatamente. E aí, quando eu voltei pra cá, você perguntou como é que entrou a política na minha vida. Eu tive essa dificuldade na escola, principalmente com os professores e com o método escolar, que na minha opinião tá muito defasado, e aí não é só escola pública, privada também, tem que mudar tudo isso daí, não condiz com a realidade. E aí, uma coisa que começou a me incomodar muito, era a pobreza na porta da casa das pessoas e ninguém fazendo nada. Porque do mesmo jeito que ninguém se preocupa com o lixo, com o resíduo, descarta de qualquer jeito, que é valor, você vive disso, você sabe. Eu também vivo disso, porque eu reutilizo as garrafas PETs, eu compro de cooperativas e ferros velhos, compro de pessoas que estavam nas ruas, eles higienizam essas garrafas, eu ponho shampoo dentro e troco o rótulo e vendo isso em vários varejos, Pão de Açúcar, Mundo Verde, enfim, vários varejos. Então eu sei o valor que isso tem, as pessoas não veem esse valor, você vê. E a mesma coisa, a pessoa que está na rua, como é que ela foi descartada? E aí você vai ver as histórias, tem gente que já foi rica que está na rua, tem gente que nasceu na favela que está na rua, tem gente que nasceu na rua, enfim, tem de tudo. E eu ficava indignado, porque como eu estava num lugar onde todo mundo era amigo, de repente olha uma sociedade onde as pessoas fingem que não veem as outras. E aí, não é só o morador de rua, é o classe média, o alto, ninguém se preocupa com o outro. E isso me incomodava muito, eu sou uma pessoa que sou bem sensível com isso daí.
E daí eu comecei a cuidar das pessoas que eram socialmente mais vulneráveis. Mas de que forma? Sempre oferecendo emprego e trabalho. Então eu conversava com os empresários amigos dos meus pais, conversava com os filhos de empresários e também pessoas que eram executivas, pessoas que trabalhavam e falavam, gente, vamos dar emprego para quem está na rua. Desde o começo, eu nunca gostei de Então fazer nunca isso. foi o negócio do vamos dar sopa e já era. Tipo, comeu a sopa, vira as costas e vambora. Amanhã a gente se vê. Tem muita gente que me critica porque eu falo isso, né? Hoje em São Paulo, eu fui secretário, depois eu vou contar como é que eu fui pra política e responder a sua pergunta. Mas eu falo que hoje o maior inimigo do desenvolvimento social da pessoa que está em situação de rua são as ONGs que levam comida e roupa e não fazem mais do que isso. Eu não sou contra quem dá comida e roupa, obviamente, né? A pessoa está com fome, ela merece, né? Tem que receber, tem que ajudar. Mas o problema é que elas param aí. Que vai além disso. Tem que ir além, porque a pessoa quer dignidade, né? A pessoa não quer ficar dependendo de outra, que é uma vergonha até. A pessoa fica, puta, desculpa, eu tô te incomodando, dá um prato de comida. E também não quer depender do Estado, as pessoas querem ser autônomas, elas querem desenvolver a vida delas. Algumas nem acreditam mais que elas podem, de tanto que elas recebem, né, as famosas esmolas. Que tá tudo já no jeito. Eu já contei histórias sobre isso aqui, de até na época que eu comprava, já abria para carroceiro e tal, o carroceiro chegava aqui com 2, 3 quentinhas e dava pros meus cachorros. Acontecia muito, tipo assim, do cara receber mais de uma vez. A média em São Paulo, centro e centro expandido, é 5 refeições por dia que a população de rua recebe. Gente, de novo, eu não estou dizendo que não tem que ajudar. Eu faço isso desde os 13 anos. Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas você tem quer que ir além. Você quer que vá além, do tipo sentar e conversar. Eu sou da sucata, eu sempre digo isso. Eu conheço o que é o cara chegar, dar a sopa e falar próximo e virar as costas, e terminou a sopa, tira uma foto com todo mundo e vai embora. Eu já vi essa cena. Daí vem a outra ONG com chocolate. Isso. Depois vem a outra ONG com carne. O que você quer dizer é o sair dali. Exato. O que você quer investir é no sair dali, não no continuar sempre aqui só que confortável. Sempre fiz isso. Entendeu? Né? Tanto que incomodava muito, porque eu ia com essas ONGs, pra não ir sozinho, eu ia com essas ONGs aí, às vezes religiosas, às vezes não, pra rua, e chegava lá, a galera entregava comida e queria ir embora. Eu falava, não, para. Não, vamos escutar a história dos caras, ver o que a gente pode fazer pra resolver o problema. Porque as pessoas têm mania de rotular que o cara que tá na rua é só vagabundo, e não é. Ali você tem vários aspectos assim. Tem gente que pega a sopa e nem tá na rua. Eu já vi muito isso, eu conheço gente assim. Que pega a sopa e nem sequer tá na rua. Ele só... Cobertor também. Passa entendeu? Lá pro cobertor, depois entra no metrô e vai embora. Mas foi aí, nessa que você já engatou? Foi aí que eu percebi que muita gente que tá na rua, a maior parte quer sair da rua, esse negócio de quer ficar na rua é mito. Ninguém gosta de dormir com a orelha no asfalto. As pessoas até acostumam, mas não gostam. E aí, logo na sequência também, eu percebi que eu sempre gostei de esporte. Então, como eu ia ali no Ibirapuera jogar basquete e convivia muito com os atletas, a maior parte era muito pobre, né? As pessoas hoje no atletismo melhorou a qualidade, mas na época que eu era adolescente, os anos 90, lá final dos anos 80, o atleta do atletismo é muito carente, não tinha, às vezes passava fome e os patrocinadores eram todos gringos, então a galera não falava inglês. Como eu fui matriculado, estudei em homeschooling, estudei nos Estados Unidos, né, matriculado lá, eu falo inglês desde que eu nasci. Então eu comecei a dar aula de inglês para os atletas ali do Centro Olímpico do Ibirapuera. E muito legal o que aconteceu é que eles conseguiram vários patrocínios depois de conseguir por poder conversar. Então, isso que você tá falando é louco, porque no skate isso acontece também. Às vezes um menino chega em mim e fala assim, não, negão, eu tenho vontade de ser atleta, viver de skate. E aí eu sempre falo, mano, quer viver de skate fora do Brasil. Dentro do Brasil, só se você montar uma marca de skate, aí você vive. Mas assim, hoje em dia, pra lá pra fora tem que estudar. Mais fortes. Naquela época, era 100% das marcas 100% que investiam em atletismo eram gringas. Não tinha marca brasileira investindo nisso. Mas pouquíssimas, e as que tinham, investiam em 2, 3 atletas. Os outros atletas de captaria de base e tudo, não tinha a oportunidade. E eles iam pros campeonatos. E outra coisa que eles gostavam também é pra sair com o outro. Então, porque o pessoal encontra lá os atletas que queriam namorar e tal, tudo, e não conseguiam se comunicar. Então, vários atletas na época aí você ajudou a casaram, eu também ligava. A Kátia, que foi campeã aqui de salto triplo, ela me ligou, pô, casei por sua causa, não sei o que e tal, porque ela aprendeu a falar inglês, então eu comecei a dar, é o que eu tinha pra fazer. Então eu cuidava das pessoas da rua dando emprego, eu oferecia a essas pessoas para quem queria empregar, e para quem queria empregar eu conectava com essas pessoas, isso contrariando o que essas ONGs faziam. E também dando aula de inglês no Centro Olímpico, que foi muito legal a experiência.
E aí, logo depois disso, eu pedi para minha família que eu queria trabalhar. Então, eu consegui um emprego lá nos negócios da minha família, numa das nossas empresas. E fiquei 12 anos lá. E o meu trabalho na empresa era na Amazônia. Então, eu cuidava de pessoas ribeirinhas. Como? Dando oportunidade de emprego. Né? A gente desenvolveu um programa da minha família, que chama Programa de Valorização da Sociobiodiversidade, onde a gente ensina comunidades vulneráveis da Amazônia e 5 estados a coletarem fruta, resina, semente, folha, casca de porque no seu caso você trabalha com cosmético. Isso. E daí eles transformam isso em produtos, a gente vai para a fábrica e exporta para 170 países o insumo produzido pelo ribeirinho na Amazônia e em várias outras áreas, preservando a floresta. Por quê? Porque quando a pessoa vive daquilo que a floresta produz sem cortar árvore, a floresta fica em pé e o cara tem renda. E o cara tem sempre renda. Então eu fiquei 12 anos fazendo isso, vendendo os insumos do Brasil, gerando renda para comunidades carentes na floresta amazônica. Mas aonde que me pegava? Eu vinha para São Paulo e eu via no urbano a pobreza. Então, isso é louco, porque se você tá na Amazônia ajudando uma comunidade ribeirinha que em tese deveria eles estar passando um perrengue, sim. No caso quando você chegava aqui em São Paulo, onde está mais rico, não, era exatamente o contrário. Porque aqui lá é uma selva mesmo, aqui é uma selva de pedra. Eu percebi que a pobreza começou a crescer, porque muita gente veio para cá procurar oportunidade, migrante, tanto de dentro do Brasil como de fora. E aí começou a não ter oportunidade para todo mundo e eu comecei a perceber que esse tal de governo atrapalhava pra caramba. Então, eu já era um pouco mais velho, né? Então, aos 28 anos de idade, eu tô com 36, eu saí, né, dos negócios da minha família e institucionalizei a ARCA, que é uma coisa que eu já fazia desde os 13, e eu fundei a ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Então, ARCA, com H no final, .org. O que a ARCA faz? Ela pega pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema, capacita e gera emprego para essas pessoas. A gente montou 2 fazendas, a primeira em Cotia e a segunda em Araçariguama. Essas pessoas eram encaminhadas para lá depois de um período de 6 meses de triagem em albergues. A gente não fazia o atendimento na rua. Então você não catava um e falava, vem comigo. Não. É o seguinte, você sabia realmente quem você estava levando. O cara no albergue tinha um atendimento de 6 meses individualizado. A gente faz atendimento geral em 7 albergues. Certo. Né, que é o centro de acolhida. Os caras que realmente querem conhecer a fazenda, depois de conhecer, volta para São Paulo, tem mais um mês para pensar. O cara que decidia mesmo ia morar lá porque fica 3 anos. Né? E aí depois disso a gente criou o Horta Social Urbana, que na verdade são as fazendas urbanas que plantam orgânicos em São Paulo. Quem é empregado também cara de albergue. E aí... É empregado de verdade? CLT e tudo? CLT. E aí o que acontece? Nessa época eu comecei a ter embate com o governo, com a prefeitura. Era o governo do Fernando Haddad. E aí a ARCA e os meus amigos, né, da ARCA, a gente queria reformar o albergue para as pessoas quererem sair da rua. Porque a qualidade do centro de acolhida era muito ruim. O albergue da prefeitura, você está falando, certo? Daí a gente queria gratuitamente, porque o dinheiro da ARCA é privado, é doação nossa. Tem produto também, tem camiseta, tal, tudo é sustentável. A gente queria reformar os espaços públicos para as pessoas saírem da rua. Certo. E a prefeitura não deixava. Eu sei bem como é isso. Eu já tentei fazer a reforma, o pessoal do Céu Aricanduva sabe. Às vezes tem qualquer rachadinho tal na pista de skate, você quer reformar e tal, não pode. Não pode mexer, tem que abrir uma licitação para ver a empresa que vai fazer o rachadinho. Isso, tipo, não é que é isso, não, tudo nosso, não é que a gente queria receber para fazer, tudo nosso, tipo. E daí eu comecei a ficar incomodado com isso daí, tentei marcar reunião com a secretária na época, que era da gestão do Haddad, não me atendeu, me conhecia, sabia quem era, mas não fez questão de não me atender também. Daí acabei sucedendo ela depois, ironicamente. Mas que eu não tinha noção que eu ia ser chamado para ser secretário. Até aí eu fazia um trabalho privado, eu tinha saído do negócio da família, então eu institucionalizei a ARCA, e eu realmente montei a empresa que eu tinha montado aos 9 anos de idade, só que agora de verdade. Né, com CNPJ, com tudo bonitinho. Que é a Reload Beleza Positiva. O que eu faço com a empresa? Eu recolho garrafa PET de água com cooperativas, passa por um processo de higienização, que também é as cooperativas que fazem, então gera emprego aí, e a gente manda em vaza cosmético nessas garrafas. Eu vendo isso em lojas muito boas em São Paulo, em salões de beleza, o shampoo dentro da garrafa que já foi água mineral. Reutilizada, é acima de reciclagem. E as garrafas que não conseguem... Porque a reciclagem você tem um puta processo para poder passar, e nesse caso, o que você está fazendo com a garrafa PET é o que se fazia antigamente com a garrafa de vidro. Isso. Né? Que você só trocava, higienizava e botava no comércio de novo. Então, eu montei esses 2 negócios quando eu saí do negócio da minha família, que é a empresa Reload Beleza Positiva e a ARCA. E eu tava lá fazendo isso, e aí eu recebi uma ligação do cara que tinha sido eleito prefeito, o João Dória,
Felipe, gosto muito do seu trabalho com a Arca, eu acho que assistencialismo não funciona, olha como que tá as coisas, e eu queria trazer o projeto da Arca para ser referência para a prefeitura, mas eu não quero que a Arca seja esse canal, quero que seja você que fundou a Arca. Então, queria te convidar a sair da sua empresa, sair da Arca e vir ser secretário de Assistência Social de São Paulo. E aí, fui conversar com a minha família no primeiro momento não foi favorável. Falou, não, política não, meu, isso é muito sujo, olha só o problema que a gente tem com o governo, não dá, isso é muito chato. E foi bem na época em que o bicho tava pegando. Exato, porque eram os últimos 2 meses da gestão do Haddad. E aí o João Dória insistiu bastante e eu acabei aceitando e fui 2 anos secretário municipal aqui de assistência social. E o principal programa que a gente criou foi o Trabalho Novo. O que quer dizer o trabalho novo? Sempre fui filiado ao Novo, também é bom não saber. Eu trabalhei com o João Dória, mas eu sou do Novo. Certo. Fui convidado por causa do meu trabalho, né? E aqui a gente criou o programa Trabalho Novo, a gente gerou 3.026 empregos para pessoas em situação de vulnerabilidade em 191 empresas. O que a gente fazia? Eu ligava para as empresas, cheguei a visitar mais de 17 empresas por dia, empresas pequenas, médias, grandes, gigantes, e falava, gente, a gente está com mão de obra de gente sendo qualificada aqui, e esses caras querem trabalhar. É isso que eu já ia te perguntar, você qualificava o cara. Mas a gente qualificava... É bom deixar isso claro, porque senão dá a impressão que você chegou no albergue e falou, levanta a mão quem quer trabalhar. Não. Então, não, você tem que... Primeiro ele tinha que passar por 60 horas de qualificação socioemocional, porque as pessoas estão abaladas emocionalmente, psicamente, mentalmente, às vezes até fisicamente. E aí a gente fazia um trabalho socioemocional e comportamental. E depois a qualificação técnica a gente fazia junto com a empresa. Porque, por exemplo, o McDonald's foi uma das empresas que mais empregou. Eles empregaram 207. Certo. Tá? Dos 3.026, 207 foi só o McDonald's. Cara, o McDonald's tem um jeito dele de fazer hambúrguer. Eu sei, eu trabalhei lá. Então, se eu for ensinar o cara a fazer hambúrguer, eu vou ensinar errado. Então, ao invés é o padrão. É o padrão deles. Padrão. Então, o que a gente fazia? A gente fazia o sociocomportamental e deixava a qualificação técnica para o McDonald's. Então, isso também, pro Cocum Bambu, pro Pão de Açúcar, pra Riachuelo. Isso eu acho legal, mano. Vai dar a impressão de que eu tô, tipo, dando um boi pra você, mas eu acho legal isso, porque eu já pesei isso em outros vídeos, que eu não curto essa coisa do... o pessoal lá tá lá sem fazer nada, sei lá, dá uma vassoura na mão deles e manda eles varrer. Não. Você qualificou o cara. Primeiro senão, triagem, quem quer. Isso, senão a empresa fica com aquela cara de, nossa, eu só tô ajudando porque o Felipe me pediu. Mas assim, outra coisa, todo mundo pergunta, qual o benefício que essas empresas ganharam? Isso. Zero. Na verdade, zero da gente, mas no final do dia, sabe quanto que caiu o turnover? O turnover é o índice de desistência das pessoas que vão trabalhar e saem. E aí é muito legal o que você falou. Se você chegar lá no albergue ou em qualquer lugar em situação de vulnerabilidade, fala assim, quem quer trabalhar e pega lá aleatório e leva todo mundo, passa 3 dias não tem ninguém trabalhando. A gente fazia um processo de triagem de 6 meses no albergue e nos lugares que a gente fazia de comunidade. Faz o sociocomportamental, aí vai para a qualificação técnica quem quer. A gente criou um programa chamado RH Compartilhado, que era o RH da empresa com o nosso programa de RH, para ver quem realmente queria. O turnover, o índice de desistência dessas 191 empresas, em média caiu 7%. O que quer dizer isso? Que os caras que estavam contratando com a gente tinham 7% menos desistentes no McDonald's. E a empresa tá ganhando. A empresa ganha. Não ganhou incentivo fiscal, não ganhou nenhum outro incentivo financeiro nosso, como secretaria, como prefeitura, mas ganhou o quê? Primeiro, ganhou também legitimidade. O presidente do McDonald's ganhou o prêmio em Chicago, porque ele empregou a população de rua. Aliás, o ministro do Donald Trump veio aqui encontrar comigo para copiar o Trabalho Novo nos Estados Unidos, porque eles estão com muito problema de morador de rua lá. Muito. Tá? São Francisco tem 150 mil moradores de rua. Caraca. Nova York está com 70 mil, Los Angeles está com 100 mil, Las Vegas está com 40 mil. Então, assim, eles falaram, como é que vocês fizeram isso? Daí eu expliquei que a gente fez primeiro trabalho no albergue para qualificar. A gente construiu 18 CTAs, que são centros temporários de acolhimento, com canil, com estacionamento para carroça, com sala de computação, com internet alta velocidade. Chamamos as empresas para qualificar e no final do dia, o que a empresa ganhou também? O reconhecimento de outros colaboradores que começaram a se sentir muito mais felizes e orgulhosos de trabalhar nessas empresas, porque estava realmente empregando gente. E o legal, né, vou citar alguns casos curiosos. Várias pessoas na triagem a gente descobriu que não queriam trabalhar naquele momento, outras vieram depois e falaram, agora eu quero, é normal, tá? Mas tinha gente que queria, e depois que começou na rotina, vou citar o McDonald's de novo, que é mais tradicional, o cara saía no meio do trabalho e ia beber uma cerveja. Daí me ligava o gerente de RH lá, pô, Sabará, os caras agora estão saindo no meio do trabalho para beber cerveja. Daí eu falei, deixa eu ir numa entrevista aí. Aí eu fui lá numa entrevista do RH para ver. Mas não, eu fiquei com vontade e fui tomar uma cerveja. Não, mas você gosta do seu trabalho? Não, eu amo meu trabalho.
Só que, é das 9 às 5 da tarde, e aí eu senti vontade. Então, mas você sabe que tem uma rotina. Ah, é, né? Então pode tomar sua cerveja depois do trabalho? Ah, posso? Então o que acontece? O cara faltou uma conversa. O cara já estava desacostumado com o horário, mas 2, 3 conversas já resolveu entendeu? O problema. Porque a gente criou esse RH que é um pouco mais flexível, mas que no final, para essas empresas, isso Paulo Camargo, que pode estar assistindo aqui, que é o presidente do McDonald's, pode dizer melhor do que a gente, valorizou muito o RH da empresa. Então, assim, ou seja, quando o setor privado com o setor público trabalham, a gente consegue resolver vários problemas que ninguém conseguia por simplesmente preconceito. Sabe quantas pessoas o Haddad empregou em 4 anos? 7. 7 pessoas. A gente em 1 ano empregou 3.026. Assim, não dá nem pra fazer conta de porcentagem, que eu não nem faço de cabeça, de 7 para 3.026. Cara, simplesmente porque a gente sem preconceito nenhum pegou o empreendedor, o empresário e não importava o tamanho da empresa. Isso é importante. Teve cara aqui que tinha um negocinho de comércio aqui no centro que empregou e valia tanto quanto os 207 do McDonald's, entendeu? Cara, só pra citar um exemplo. A gente fez um mapeamento ali na região da Luz expandida ali, Cracolândia um pouco mais expandida, tem 100 mil CNPJs, 100 mil empresas registradas naquela região. E na época que eu fui secretário, a gente chegou a ter só 300 pessoas na Cracolândia. A gente assumiu com 3.500 e em dezembro do ano passado, quando eu entreguei a secretaria, tinha 300. Agora voltou a ter 3.000 de novo. É isso que eu ia falar. Mas tinha 300. Por quê? Porque a gente começou a dar emprego para esses caras também. Porque sabe que a gente descobriu? Que a droga não é uma causa, é uma consequência. O cara não teve oportunidade e daí o cara vai entrando no crack como fuga, entendeu? E aí quando o cara começa a trabalhar, a vida começa a fazer sentido, o cara começa a até deixar de usar droga. E ali, qual que é o racional aqui? Se tem 100 mil empresas na Luz e tem 300 pessoas, agora tem 3 mil, mas se for 3 mil, vai. Cara, se 100 mil empresas pegarem uma, você resolveu. Claro que não é tão simples assim, tem que qualificar. Você tem que qualificar, você tem que fazer essa triagem das pessoas. O ponto é que se a gente focar nisso, em geração de renda como solução social, a gente resolve. Você consegue como... Porque assim, tem que deixar uma coisa clara aqui. Você tem grandes chances de se tornar prefeito. Você entende isso? Eu entendo. Você entende? E é bom deixar claro também, você não tem grandes chances de virar prefeito porque você é o Felipe Sabará. Não. É porque aqui em São Paulo a gente tem uma tradição, eu não sei como é em outras cidades, mas você sabe. São Paulo está acostumada a votar contra alguém. Foi assim com o Kassab, foi assim com a Marta, foi assim com o próprio Dória. O Dória 2 vezes ganhou, não porque ele era o João Dória. Ele ganhou 2 vezes porque a gente já enxergava um inimigo e dissemos, não queremos esse pessoal lá. E se você for ver assim, pelas pessoas que estão levantando a mão e dizendo serei candidato ou serei possível candidato, isso torna você, mesmo do grande público você ainda sendo desconhecido, isso torna você um grande adversário assim para conseguir mesmo conquistar. Eu quero muito. O que acontece? Quando eu saio da prefeitura... Porque é pesado, isso aqui é um país. Sim, São Paulo não é... Mas é a coisa mais... É errado pensar em São Paulo como cidade. São Paulo é um país aqui dentro, entendeu? Pra mim a coisa que mais traz dignidade e felicidade é isso. Né? Eu trabalhei no estado agora, fui presidente do Fundo Social, trabalhava com 645 municípios. Criei o microcrédito junto com o Banco do Povo lá nas periferias, as praças da cidadania, fui eu que criei esse programa. Tá? Está funcionando super bem, a gente dá qualificação profissional dentro da periferia, lá no meio mesmo da favela. E no final, o último módulo, a gente dá empreendedorismo e solta até 50 mil reais para o cara empreender na região, desde que ele empreenda no raio de 1 quilômetro. Tá? Esse programa está funcionando. Essa é a regra, ele tem que empreender lá. Não pode, porque senão o cara vai empreender aqui e daí continua o problema. O negócio é descentralizar a economia. Tá? E a gente está levando dinheiro privado e público. Público pelo Banco do Povo, microcrédito. Certo. E o mais legal é dinheiro de banco privado para as pessoas que querem investir hoje na periferia terem investimento feito nos empreendedores da periferia. Então, para quem quiser conhecer a Praça da Cidadania do Jardim Santo André, foi a gente que construiu. Tá? Fica no Jardim Santo André, que é uma comunidade extremamente carente, no ABC. Isso, é isso que eu ia falar. Ali é a divisa mesmo, né? A divisa, do lado do Parque São Rafael. Então, é parecido com a situação aqui de São Paulo, mas eu escolhi fazer lá em Santo André porque fazia 10 anos que a comunidade demandava muito. Né? O próprio Ministério Público tinha lá um TAC, um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura e com o Estado, para poder resolver uma vulnerabilidade extrema ali e zero oportunidade. Pra você ter uma noção, o número, a diferença entre a oportunidade de emprego na periferia de São Paulo para o centro hoje é 247 vezes menos emprego formal. Então, ou a gente leva a oportunidade de emprego para a periferia... Porque emprego na periferia você tem.
Você tem bastante emprego na periferia. O problema é que você tem um emprego que, tipo assim, as pessoas não querem. Eu não quero trabalhar no mercadinho. Eu não quero trabalhar como caixa. Eu quero isso por enquanto, mas... Entendeu? Aí quando a pessoa quer uma coisa a mais, ela vem procurar grandes empresas e essas estão aqui no centro. Aí o cara fica 7 Mas horas é isso, aí onde está a questão também. Você tem como conseguir, sei lá, por algum incentivo. Eu sei que você é um cara liberal e às vezes o pessoal liberal não gosta muito dessa coisa de vou dar incentivo pro tal, mas você tem de alguma forma... investimento é crédito, não? Então, não, mas tipo assim, como você trazer grandes empresas para a periferia? Eu sou favorável a levar grandes empresas e isso a gente fez no Jardim Santo André e outros 4 lugares que estão sendo instalados para a cidadania. Mas eu sou mais favorável a dar o crédito e a capacitação para o microempreendedor, dono do supermercadinho, para virar um supermercadão. Boa. Se o cara tiver acesso a dinheiro, porque hoje, vamos falar do mercadinho, o seu Manuel tem um mercadinho na periferia. Se ele for pegar empréstimo na periferia, ele vai pagar 989% em média mais caro do dinheiro do que quem está no centro. Eu fiz essa pesquisa. Porque o banco já entende que por ele estar lá, ele é bem capaz dele não pagar. Exato. E esse raciocínio. Por causa dos programas sociais do PT, vamos colocar nomes aos bois aqui, que deu crédito para consumo e não para empreendedorismo e para renda, as pessoas estão todas endividadas na periferia. E os bancos privados e públicos não emprestam para quem está endividado e negativado. Qual que é a proposta que a gente fez quando eu fui agora, presidente do Fundo Social? A gente vai emprestar exatamente para quem está negativado. Certo. Porque esse cara precisa sair do buraco. Então, eu sou favorável a levar as grandes empresas para gerar emprego na periferia? Sim. Mas eu sou mais favorável a pegar o mercadinho do seu Manuel, dar uma qualificação para ele entender de mercado, de educação financeira, de empreendedorismo, e dar o dinheiro para ele comprar estoque melhor, que ele comprando melhor ele vende melhor, para ele contratar mais equipe, para ele mexer na fachada, para ele fazer uma iluminação melhor no mercadinho, para ele escolher bem o mix de produto dele, que o cara às vezes vende de caixão até flores e cosméticos, então você ensinar o cara a fazer um mix de produto legal. Cara, fazendo isso, e eu vi na pele, em 10 meses que eu fiquei no Fundo Social, teve microempresa na periferia que eu vi triplicar de faturamento só com incentivo de qualificação profissional e microcrédito. E quanto às escolas técnicas? Eu não sei se escola técnica também é parte da prefeitura. Tá dentro do é parte também da prefeitura. Já tá dentro também. Na Praça da Cidadania, o que a gente fazia? Campinho de futebol com grama sintética, porque sem futebol o brasileiro não vive. Quadra poliesportiva, half de skate, academia para os idosos e para as pessoas, parquinho para as crianças e as salas de qualificação profissional em containers. Container com ar-condicionado, com bombeiro. Não é escola de lata. Não. Não é escola de lata. Eu convido vocês a conhecerem a Praça da Cidadania no Jardim Santo André. Tem vídeo na minha rede social. Se você for no Instagram de @praca-da-cidadania, vocês vão ver os vídeos lá. Certo. Praça da Cidadania. Os containers são grandes, triplos, né, a lateral, com ar-condicionado, pintadinho de branco. Tem escola de beleza lá dentro. É um salão de beleza incrível dentro de um container. Sala de gastronomia e aula lá, com cozinha, com fogão, com gás, com tudo lá, animal. Moda, escola de moda. Então, só que com o container você instala em 3 meses. Então a gente pega espaço baldio na periferia, faz a parte lúdica e esportiva e faz a qualificação. E o último módulo a gente fez parceria com o Sebrae para dar empreendedorismo e educação financeira. O pessoal da perifa procura muito o Sebrae. Muito. Muito. Só que o Sebrae às vezes estava um pouco longe. A gente colocou dentro da Praça da Cidadania porque fica lá. A pessoa sai ali do bairro dela, do barraco, da casa dela e já está ali. E a gente pegou e fez uma parceria com a Secretaria de Justiça e criou o SIC, que é o Centro de Integração e Cidadania, dentro da praça. O cara abre empresa. Então já abre a empresa ali mesmo, né? Facilita pra caramba. Não é só a empresa. Tem exame de DNA, uma série de coisas que a gente fez ali, que serviço também para atendimento à população. Então, para mim, a resposta para o desenvolvimento aqui de São Paulo está muito mais em desenvolver a periferia. É isso que eu ia falar, porque assim, eu moro na cidade de Tiradentes, certo? E a maioria da reciclagem que eu pego é na Chácara Klabin. Ou seja, são 2 mundos totalmente diferentes. E eu vejo muito, por exemplo, o pessoal da Chácara Klabin, ele é um pouco mais aguerrido. Então tem um prédio que eu carrego que ele está próximo a uma praça. Se o mato, olha que louco isso que eu vou falar. Se o mato dessa praça tem 1 palmo de altura, você já vê as mulheres já ligando para a prefeitura e cobrando, entendeu? Eu já vi o morador discutir, por que vocês não vieram antes, não sei o que a gente está chamando. O morador é mais aguerrido. O morador da periferia não, às vezes o mato está 1 metro, entendeu? Então, tipo assim, ele acaba deixando muito, eu acho que é por uma falta de saber quem é você.
talvez isso que você tá falando, assim, de trazer o curso pro cara, de trazer fazer o cara entender, não, cara, você tem uma barraca de dog do Sul, quero até fazer o comercial aqui, que é um dog que fica em frente ao terminal. Delícia. Em frente ao terminal Tiradentes. Eles agora acabaram de montar eles começaram com a barraquinha de dog e agora eles montaram um lugarzinho mesmo para eles venderem. Eles fazem delivery e tudo, é um dog maravilhoso. Entendeu? Dog do Sul, porque parece que lá no Sul eles comem o cachorro quente daqui, parece uma marmita de tanta coisa. E eu quero que as pessoas comecem a ver de um jeito mais eu tenho direito, sabe? E não do jeito tomara que alguém faça por mim. Porque às vezes na periferia eu sinto isso, eu falo, caraca, mano, se o pessoal daqui começasse a ligar pro subprefeito, ou puxasse o celular, que eu vejo muita gente no Clabin fazer isso, o cara saca do celular e fala um monte do subprefeito aqui, e quando você vê 2 dias depois, tá a galera lá cortando mato. Às vezes isso falta na cidade de Tiradentes, porque, tipo, como é um bairro dormitório, o pessoal esvazia a cidade de Tiradentes de manhã, a gente esvazia. Esse negócio de bairro dormitório, uhum. A gente fez um cálculo aí, a média é de 3 a 7 horas por dia que a população da periferia demora no trânsito para quem quer trabalhar, para quem trabalha, né? Então, só citar aqui, da zona leste para o centro, todos os dias saem 3,47 milhões de pessoas em média. Isso é um Uruguai. Uhum. Quando eu falo isso, o pesal fala que eu exagero. Não. Esvazia. 150 mil pessoas que frequentam o metrô da Sé todos os dias, vem justamente dessa rotatividade das pessoas. O plano diretor feito pelo PT, ele tem vários defeitos, muitos defeitos. Péssimo plano diretor, mas tem uma coisa boa. A questão da descentralização. Uhum. A questão que eles não fizeram, eles só desenharam. Como geralmente a esquerda faz. Eles falam, na hora de implementar, não sabe. Então, as pessoas receberam até casa popular, porque ficou no plano isso, é uma obrigação, virou uma meta. Só que o cara saiu do barraco e foi morar numa habitação popular e continua trabalhando aqui. Uhum. Então, a qualidade de vida em termos de renda não melhorou. O que precisa acontecer, na minha opinião? Gerar a oportunidade de renda em loco, na localidade. Eu não sou contra adensar São Paulo e fazer igual foi em Nova York, vários prédios altos, as pessoas morarem cada vez mais próximas. Ok, isso é legal também, valoriza o mercado imobiliário, vai ficar mais barato, ok, isso é legal. Agora, mais legal que isso, na minha opinião, são as pessoas terem oportunidade de emprego próximo onde elas habitam, onde elas moram. Porque ver o saneamento, isso. Aí o jovem começa a valorizar a educação. Porque olha, o cara fala assim, na boa, se eu tenho 247 vezes menos oportunidade de emprego na periferia, pra que eu vou pra escola? Se eu for o melhor aluno, eu vou continuar tendo 247 vezes menos oportunidade. Uhum. Então o professor e o aluno já falam, puta meu, sério, a gente vai ficar aqui nessa sala de aula pra quê? Se não tem oportunidade. Agora, se você leva a oportunidade, e aí tem um negócio que é muito legal, como eu sou esse cara, desde criança aqui, não tenho preconceito, cara. Tipo, ontem eu tava com os presidentes de banco da Febraban, agora eu tô aqui com você, amanhã eu tô na periferia, ontem eu tava também na periferia, enfim. Eu consegui conversar com os bancos privados e com os investidores, já fiz isso, tenho feito isso, e provado para eles que se eles pegarem o dinheiro que hoje está no mercado financeiro, com a taxa de juros baixíssima que está, porque antes o cara que tinha dinheiro parado no banco, com os juros altos, o cara ganhava nos juros. Os famosos rentistas, o Paulo Guedes fala muito sobre isso. Tá? Então, o cara botava lá no CDI mais não sei quanto, né, que é a taxa de juros lá, a Selic, estava alta, chegou a ser 14% ao ano. Então o cara punha 100 e ganhava mais 14%. Imagina que loucura, né? Uhum. Então, agora não é mais assim. Felizmente, o governo, o Ministério da Economia está fazendo um ótimo trabalho e a taxa de juros está baixa, tá? E a Selic está baixa. Então, hoje, o cara ficar com o dinheiro parado no banco investindo, ele ganha muito pouco, né? 4% ao ano. Então, o cara vai ter que investir em economia real. O que esses caras estão fazendo? Criando bolhas. Então, a bolha do fundo imobiliário, não sei o que, tudo aqui no centro. Eu cheguei para esses caras e falei, gente, vocês querem ganhar dinheiro? Vamos investir na periferia. Vamos pegar micro e nano pequenos empreendedores. Esse dinheiro vocês botam neles. O cara vai crescer o negócio dele e você vai ganhar junto com ele. Isso parece um investidor anjo. Só que o anjo, no caso, é mais em startup de coisa de internet. Não, é que assim, coisas, qual que é o conceito de investidor parece anjo? muito isso. O negão monta o canal do negão e ele precisa decolar. Uhum. Quem que é o investidor anjo? Não é um banco, não é ninguém, é um cara, uma pessoa física que vai lá e te dá um dinheiro pra você começar a sua coisa. Isso é investidor anjo. O que eu tô falando aqui pode ser com investidor anjo e com fundos também de investimento mesmo. Certo. Então assim, o cara tá lá, de novo, o Manuel do supermercadinho. Uhum. O cara fala, putz, eu precisaria comprar melhor, eu não tenho bala, precisaria comprar estoque melhor, precisaria pintar aqui a fachada, iluminar, puta, eu não tenho dinheiro.
um fundo de investimento, de venture capital, ou um anjo ou qualquer coisa, pega o dinheiro do centro aqui, que está aqui represado, e bota lá e vira sócio desse cara lá. O cara crescendo, você concorda que o investidor ganha junto com ele? Exatamente. Então, a minha proposta é liberal, tá? Você não precisa de incentivo público. Pega o dinheiro que está represado hoje, que são bilhões, quase trilhão, aqui em São Paulo, no mercado financeiro, pega esse dinheiro e os investidores investem na periferia. Todo mundo ganha. O investidor vai ganhar com o empreendedor e o empreendedor vai pegar o dinheiro do investidor e vai crescer o negócio dele. Cara, isso é muito óbvio, mas é muito inteligente. Não fui só eu que estou falando isso. Eu estou conversando com muita gente. O problema desse monte de coisa que você quer fazer, e são ótimas ideias, é os freios. E, por exemplo, eu sei que a meta do Novo é colocar 12 vereadores lá. Tá? Entre 9 e 12, se for sei lá, muito bom, 12, no mínimo 9. Mesmo assim, ainda é pouco numa casa que tem 55, se eu não me engano. 55. Você consegue ter esse canal, você vai tentar fazer esse canal com o povo, porque hoje em dia eu vejo que o Bolsonaro, ele só consegue certas coisas porque ele ainda tem um canal com o povo. Tá, mas posso então ele mobiliza uma galera pra... Eu fui secretário municipal 2 anos aqui. Certo. Tá? O que eu percebi? Que tem lei pra caramba. Ou seja, isso que eu falei aqui de levar o dinheiro do mercado financeiro privado para investir lá, não precisa de lei não. Uhum. É zero precisa de lei. O que precisa acontecer? Precisa de um prefeito e vários vereadores que conectem o empreendedor da periferia da favela com o investidor. Não tem público aqui. Eu vou parafrasear com o trabalho novo que eu criei. Certo. O que eu fazia? Eu ligava para os presidentes das empresas, pequena, média, grande, gigante, e falava: você quer empregar morador de rua que eu estou qualificando? Não, sim, não, sim, sim. A maioria diz assim: ah, eu confio em você, gosto do seu trabalho, sim. Cara, o privado está empregando o outro privado, entendeu? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Tem uma grana enorme no mercado financeiro, privada, e tem um monte de empreendedor privado na periferia. O que precisa do governo aqui? Não precisa de lei, não. É só pegar o dinheiro. Você consegue isso só na ideia. Ideia e só o cara, na ideia. Uma vez que o investidor entender que ele vai ganhar muito dinheiro, muito mais dinheiro que no mercado financeiro, isso chamado de Oceano Azul, é onde não tem muita concorrência. Uhum. O Oceano Azul é a favela. Se o cara, investir em 4 supermercadinhos de 4 senhores Manuéis, João, Pedro e tal, e agora a mulher pra caramba que tá empreendendo, tá, Maria, Josefina e tal, o cara pegar esse dinheiro e investir, cara, pode ser que 3 supermercadinhos desses sejam muito bons, vai muito bom, o outro empreendedor não é tão bom, tá. Na média, você concorda que esse cara vai ganhar muito mais? Porque hoje, se ele deixar o banco, ele vai ganhar 4%. Eu falo sempre aqui no canal que o dinheiro ele não é preconceituoso. É isso. O dinheiro não tem preconceito. Então, ele cara, não é elitista. É uma TED. Ele quer saber. O cara vai na conta, eu online, inclusive. Ele fala assim: dinheiro... como é que você chama? Ah, me chamo Maria e eu tenho um salão de beleza. Tá, deixa eu ver seu plano de negócio, fazer com você. Uhum. Ah, legal, você quer triplicar. Mas o cara tem R$1, ele vai virar 3. Ele tem R$1.000, vai virar 3.000. Se ele puser R$100.000, vai virar 300.000. Com quem? Quem vai empreender? É a Dona Maria. Aí o cara faz uma TED, o dinheiro vai até a conta da Dona Maria e ele acompanha o negócio da mulher. O que precisa de governo nisso? Isso é muito louco que você está falando. Eu quero muito ver isso. Não, já está acontecendo. Não, tipo assim, já disse André. Esse é o tipo de coisa que eu tô te falando que vai tornar você um grande candidato, entendeu? Lógico, que é que nem eu tô falando. A gente está em São Paulo. E São Paulo, a tradição é: quem são os ruins? Quem vai menos prejudicar a gente? A gente vota nesse esquema, entendeu? Então eu acho que está na hora da gente... Aliás, isso não é só São Paulo. A gente votou na última eleição nesse esquema. Tipo, a gente tinha o ruim, eu não quero esse cara. O menos ruim. A gente vota nesse esquema, eu não quero esse cara, então... Ah, mas eu nem gosto muito dessa outra que o outro fala, mas... Eu não quero aquele mesmo. Ao invés de a gente votar no menos velho, vamos votar no novo agora. Aí, ó, já fez um trocadilho ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre segurança pública, certo? O policial civil metropolitano aqui de São Paulo, ele é basicamente, assim, pelo menos aos meus olhos, aos olhos da grande população, como uma espécie de segurança de fiscal. Isso continua? Ou você tem como colocar o policial civil metropolitano como um defensor do cidadão? Tudo bem, tem gente que vai falar assim: não, negão, mas quando ele tá ali fazendo a segurança de fiscal, sei lá, seja de ambulante, seja de às vezes de invasão, seja de... Mas pra mim é muito você diminuir o trabalho do polícia. Eu tenho uma relação ótima com a polícia, com o GCM, com a PM, com a civil,
Entendeu? Então eu quero entender como fica. Eu não quero ter que olhar para um policial civil metropolitano e pensar, pô, aquele cara só tá ali para defender o fiscal. Então, eu quero olhar para ele como eu olho para um PM. Aí sim a gente vai ter que entrar em legislação. Uhum. Por quê? Aí você vai ter que se candidatar, vai ter que ganhar. Olha aí, ó. E ser o nosso vereador aqui em São Paulo, que vem se Deus quiser. Tá? Com essa força sua aí, cara, vai ser um dos mais votados com certeza. E tem meu apoio. Por quê? Porque o GCM, a Guarda Civil Metropolitana, não tem hoje, tá, preconização de polícia. O ex-prefeito João Dória tentou colocar a GCM como polícia municipal. Até chegou a colocar isso nas viaturas. Certo. E foi proibido. Tá? O Ministério Público barrou. Eu acho isso um absurdo. Bom, é muito absurdo. Isso tudo bem. Mas por quê? Porque existe também dentro das próprias corporações, da Polícia Militar, da Civil e tal, existem algumas rixas. Tá? Então a Polícia Militar não queria que a Polícia Civil Metropolitana fosse considerada polícia, porque quem faz a polícia ostensiva na rua é a militar. E aí você tem uma Polícia Civil, que é a Guarda Civil Metropolitana, com preconização de militar. Uhum. Porque faria mais ou menos o mesmo trabalho, então não faz sentido, entendeu? Com a legislação atual. O que precisa acontecer? Vereadores como você, Deus quiser, aprovarem uma lei que colocam a Guarda Civil Metropolitana em uma outra condição, que não precisa necessariamente ser polícia militar. Eu não entendo, mas que tire ela. Hoje, pela lei, a Guarda Civil Metropolitana, a responsabilidade dela é guardar e proteger o patrimônio municipal. E não é patrimônio pessoas, é patrimônio. Prédios públicos e privados, estátuas, monumentos, pontes. Por isso quando a gente vai na Lesp, nesses outros lugares, a gente só vê Guarda Civil Metropolitana. Isso, porque pela lei, a atribuição dada à Guarda Civil Metropolitana é para proteger e guardar patrimônio municipal. Aí eu não consigo enxergar isso certo. Mas para isso... Para mim você diminui o trabalho do... Sim, mas aí o que tem que fazer? Mudar a lei para que eles tenham uma outra preconização, eles tenham uma outra responsabilidade legal. Uhum. Tá? Hoje seria forçar a barra por causa da lei, seria forçar a barra transformar os caras em polícia. Cara, eu tenho uma amizade incrível com o Guarda Civil Metropolitana, eu adoro os caras, são incríveis lá na Cracolândia. Não, e eles se queimam. Então, tá vendo o que eu tô falando? Por exemplo, imagina só o afegão médio, como a gente brinca aqui, entendeu? Ele tá indo pegar o trem na luz. Ótimo o seu exemplo da Cracolândia. O cara tá indo pegar o trem na luz. De certa forma, ele olha o Guarda Civil Metropolitano como, pô, aquele cara ali é o segurança dos craqueiros. E não é isso. Então, não é a isso. situação da GCM também é complicada, porque eles também ficam... Porque tá protegendo um patrimônio. O cara fala, pô, eu tô no limbo também, porque eu sou ou não policial. Entendeu? Agora, sabe que tem muito policial, tem uma regra aí que é até legal. O policial militar, ele consegue pegar a hora vaga dele e fazer um trabalho como Guarda Civil Metropolitana. É tipo a Operação Delegada? Isso, tipo, exatamente. É o que você falou tecnicamente. Uhum. É a Operação Delegada. Então, ou seja, já existe até uma interlocução entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, porque no fim do dia, o Guarda Civil Metropolitano, ele faz um papel de policial. Mas a gente vai ter que fazer um trabalho com a corporação da Polícia Militar. Tem que mudar isso. Para quebrar um pouco do preconceito do guarda. Isso. Da Polícia Militar. Se você pegar um vídeo na internet, você tem vários canais hoje em dia de PMs e tal. Soldado Madalhano, que até me assiste, ótimo, excelente canal. Assina o canal do Soldado Madalhano. Ele é PM. Mas se você pegar, tipo, sei lá, digitar Guarda Civil Metropolitana, é muito fácil você achar vídeos em que o que está fazendo a Guarda Civil Metropolitana? Pegando o que o vendedor ambulante estava vendendo. Entendeu? Aí, o que isso passa pra você? Porque o PM, ele consegue passar o trabalho que ele tá... Apesar da mídia fazer de tudo pra distorcer o trampo da PM, que, aliás, o PM é ótimo. É ótimo. Eu tenho PMs na família. Isso pra mim é coisa de família. PM, pra mim, é o maior herói hoje isso. Aqui na cidade. É o PM. É o PM. O cara ganha pouco. Faz um trampo por amor. Faz um trampo por amor. Tomam um tiro por nossa causa. Entram em brigas, às vezes impossíveis de ser ganhas. Então, assim, todo o respeito à Polícia Militar, absurdo. Hoje são os grandes heróis da segurança. E aí, quando você vai ver o GCM, a Guarda Civil Metropolitana, ela é tratada como uma espécie de... Esse cara é o cara que tá contra o cidadão. Porque esse cara não tá pegando bandido. Pode reparar isso que eu tô falando. Entendeu? É sempre o cara que tá fazendo a segurança de fiscais. Tá, eu tô pegando um ambulante, tô isso, aquilo. Eu vou falar que eu já vi. Entendeu? Eu já vi GCM prendendo bandido. Várias vezes.
Tá? Ali no centro... Não, isso acontece. O que eu quero dizer é o seguinte, a visão geral, sim, a visão que se está dando... É porque legalmente, entendeu? A atribuição da Guarda Civil Metropolitana é de guardar e proteger patrimônio municipal. O que aconteceu é que a segurança foi sendo necessitada, demandando, os caras foram migrando, não legalmente, mas migrando como atividade, né, de proteção do patrimônio para também defesa do cidadão. Tá? Porque eu já vi muito GCM prender bandido na minha frente, ali no centro tem muito furto de celular, de bolso. Cansei de ver GCM prendendo bandido, um puto orgulho, tá? Porque eles estavam ali e tal, guardando o patrimônio da prefeitura e aproveitaram e prenderam o bandido. Agora, então assim, o trabalho que precisa ser feito é para a polícia militar e a Guarda Civil Metropolitana estarem mais próximas e a gente conseguir mudar legalmente. Porque eu realmente quero olhar para um Guarda Civil Metropolitano e ter a mesma visão que eu tenho de um PM, mas a mídia não ajuda e os vídeos que se compartilham não ajudam. No caso da PM, não. Por mais que a televisão bata nos PMs, os PMs hoje em dia se uniram e... Não, peraí. Vamos mostrar o que... Bota uma GoPro na testa e vamos mostrar o nosso trampo, entendeu? Aqueles programas de televisão que mostram o dia a dia da PM, eles são impressionantes. Isso, né? Entendeu? O que esses caras passam... Tipo... Foi bom até a gente falar isso do vendedor ambulante. Eu consigo entender, por exemplo, o cara tá vendendo CD pirata, o cara tá vendendo camiseta pirata, mas e o cara que tá vendendo pano de prato? Olha que absurdo, o cara que tá vendendo refrigerante, que são, tipo assim, não dá pra você falar que aquele cara não está pagando imposto, não tem como você fabricar refrigerante, você comprou em algum lugar. Assim, eu tenho uma proposta bem polêmica aqui que a gente tá avaliando para o plano de governo, não é oficial ainda, mas eu vou já que você deu spoiler aqui, vou te dar o spoiler aqui. A gente está analisando uma possibilidade da gente conseguir fazer uma isenção, negociando com o Estado e com a União Federal, para empresas com faturamento até R$100 mil. Que tipo de isenção? Na verdade não é isenção, é um incentivo. Uma mistura de isenção com incentivo. Por que isso? Porque as MEIs hoje, que vão até 70 e poucos mil reais, você já tem uma taxa de imposto muito baixa, né? Uma microempresa individual. Agora, o problema é que o microempreendedor individual, ele compra de alguém e ele paga o mesmo tanto de imposto no produto proporcional ao outro cara que é grande. O Carrefour negocia melhor que o fabricante, obviamente o Pão de Açúcar, esses caras varejos negociam, eles compram mais barato, mas a proporção do imposto é a mesma. A nossa proposta que está em avaliação, tá? E aí a gente está tentando trazer sempre a questão liberal aí, se a gente entende que um bebê, quando é criança, você tem que cuidar dele até ele ficar adolescente, aí depois que ele é adolescente, se vira, a gente precisa cuidar dos microempreendedores individuais, inclusive esses caras que são ambulantes, mas que estão trabalhando, porque tem os que não estão trabalhando, tem o cara que vende droga no meio, tal. Falando do cara que está trabalhando. O cara que trampa mesmo. Esse cara, ele está pagando muito caro pelo insumo, por mais que o imposto dele seja baixo pela microempresa individual. A nossa proposta vai ser de fazer uma conta, a gente já está calculando isso daí, o quanto a gente ganharia em termos de aquecimento da economia e de outros impostos que esse cara pagaria em consumo quando ele tivesse mais renda, se a gente conseguisse ajudar esse bebezinho a se desenvolver de forma liberal, onde os impostos proporcionais para as empresas que faturam até 100 mil, 70, 100 mil, sejam menores para quem está nessa fase. Não, mas até aí legal, isso aí vai ser na compra dele. O que eu quero entender é o seguinte, o cara do pano de prato, ele compra o pano de prato dele para vender no Farol. Eu quero entender por que esse cara não pode vender no Farol. Ele pode, mas o número de licenças está muito reduzido. Isso, é isso que eu quero entender. Isso. O que aumentar? Esse cara quer pagar imposto. Esse cara não tá candidatar, velho. Ele não tá... Vota no cara aqui, não sei nem se pode pedir voto ou não. Enfim, em algum momento pode... Seguinte, a gente vai criar uma lei para aumentar o número de licenças dos ambulantes. Cara, eu pego o trem, vou até Guaianazes, de Guaianazes eu pego Tiradentes. Todo dia eu vejo... Tem o pessoal lá que vende amendoim, vende refrigerante. Trabalhando. Entendeu? Então às vezes eu vejo ali a Guarda Civil... Isso que me dói na alma. Eu vejo na cara do policial, da Guarda Civil, que ele não quer interromper o Claro, o cara tá tampando. Entendeu? Eu vejo isso nele. Então, mas e o cara é obrigado a ficar, senhora, não pode vender aqui. Mas vamos lá. Nesse caso, é lei. Precisa entrar pra política. Por que eu tô... Isso muda na lei, então. Na lei. Tem que ter uma lei que amplia o número de licenças para ambulantes. A base disso precisa ter um embasamento técnico e assim, bem... Não, nem que você criasse, sei lá, o que eu já pensei... Com a economia do jeito que está, precisa de mais microempreendedores. Lógico. Então o ambulante pode ser um microempreendedor, mas aí... logo de cara como MEI. Para aumentar o número de licenças, precisa de lei.
Então precisa de gente entrar pra Câmara e votar esse tipo de lei, propor esse tipo de lei. Entendeu? Porque é uma coisa assim que eu olho e falo, meu Deus, que estupidez, esse povo dá tá pra doido fazer pra por pagar. decreto isso? Dá. Dá, mas não dura tempo não, e dá E dá problema com o Ministério Público, dá problema com o Tribunal de Contas, entendeu? Assim, o mais seguro nesse caso seria você lá na Câmara, junto com os outros 11 vereadores do Novo, se quiser, proporem uma lei liberal onde porque as empresas já estão de olho neles. Claro. Já. Aí, ó, empresa de batata, empresa de amendoim, a própria Coca-Cola que já vende direto para eles. Eu conheço o caso de gente que é ambulante e compra como se ele tivesse mercado. Ele não compra de um atacadão, ele compra direto na Coca-Cola. Mas assim, se a gente conseguir aumentar as licenças, óbvio que fiscalizar, controlar, fazer direito bonitinho, regular isso daí, aumentar as licenças, colocar os pontos de venda e tal, como todos os países liberais aí, cara, a gente conhece muita gente que foi vender churrasco em Nova York e hoje tá milionário. É lógico. Tem um amigo meu, um negrão, que foi pra lá, cara, ele era carregador de caixa, montou um dog lá na esquina da Quinta Avenida com não lembro qual que era a rua lá, e ele, hoje ele tem um puta de um restaurante lá em Nova York, entendeu? Por quê? Porque deixaram ele ter a licença dele lá. Então, entendeu? Tipo, não atrapalharam. Você falou tudo, não atrapalharam. Tem que ser um mix. Tem que propor uma lei que aumente o número de licenças e, na minha opinião, também fomentar, tá, o incentivo para que essas pessoas comprem com menos impostos até X faturamento. Porque eu vou te falar, eu enxergo esses caras vendendo e todo dia eu penso, falo, mano, é tão fácil. Tá trampando. É tão fácil resolver esse problema, é tão fácil. Você dá licença para esses caras. Esse cara quer pagar o imposto, esse cara quer estar com tudo reguladinho, esse cara quer que o fiscal chegue nele e diga assim, aí, irmão, mostra aí seu sei lá, carteirinha, vai, que você tá tudo certinho, me mostra. Ah, você tá vendendo o quê? Tô vendendo Coca-Cola. Me mostra a nota fiscal pra eu ter certeza que você não pegou. Esse é o problema do táxi, negão. Entendeu? Esse é o problema do táxi. Na época que foi feito o número de licenças, tinha menos população e a economia era outra. Só que a lei ficou travada lá atrás. Precisa reformular essa lei e precisa ampliar o número de licenças. Mesma coisa do taxista, eles reclamam que tem pouco táxi, tem muito mais Uber. Então, o número de licenças, na minha opinião, de táxi pode aumentar. Pode aumentar. Tem que avaliar como as licenças... Porque se o cara quer ser taxista, aumente a licença pra ele. Pô, é desleal. Porque tem o cara que ele não quer ser Uber. Ele não quer ser Uber, ele quer ser taxista. 70 mil Ubers oficializados e não sei quantos táxis. Pô, então... A gente precisa rever. Para rever, precisa entrar para o legislativo. Então precisa realmente eleger bastante vereador do Novo e outros aí que queiram também colaborar com a cidade, que não necessariamente sejam Novo, mas que tenham essa pauta liberal de geração de emprego, pra gente mudar essas regrinhas, que na minha opinião são muito burras, na sua também. Nossa, velho. Eu todo dia. Mas é isso, cara. Eu compro e fico pensando, não sei se é porque a minha cabeça já é uma... Como a minha cabeça já é uma cabeça do comércio, então eu vejo sempre jeito de ganhar dinheiro com alguma coisa. Eu olho aquilo e falo, caraca, o Estado podia estar ganhando em cima desses caras e os caras iam estar felizes de pagar de boa, porque a única coisa que eles querem é trabalhar sem ter que ficar assim, ó. Entendeu? Tipo, gritando ao rapa. Não são pessoas que... E aí você queima justamente a Guarda Civil, porque quando... Aí é simples, é aumentar o número de licenças. Sabará, deixa eu te falar, chega aqui num determinado ponto da entrevista que eu sempre... Entrevista é muito burguês, é bate-papo. É bate-papo. E aí eu gosto de fazer 5 perguntas, que são as perguntas de quem é membro do canal do Negão. Se você ainda não é membro do canal do Negão, torne-se membro, para amanhã ou depois você poder fazer perguntas aqui pro Felipe, que não é a primeira vez que ele vai vir aqui. Mesmo depois de eleito, vou exigir, porque senão eu falo mal. Aqui não tem boi, entendeu? Então vamos lá, ó. Não, se você vai ter que vir de novo, mano, não tem boi, porque tipo, a gente alonga a conversa e é legal. Papo que flui, que rende o bloco, entendeu? O Emílio do Pânico que fala muito isso, tem que render o bloco, e você é um cara que rende o bloco, então você vai vir mais vezes aqui pra gente conversar mais. Vamos lá, ó. Pergunta aqui do Digão do Ipiranga. Digão do Ipiranga, ele é Uber Black, mas Uber Black tipo nave espacial, o carro dele é caro, se pegar com ele vai ser caro, entendeu? Aqui, ó. Qual a solução? Aqui tem que ser tipo um pouquinho mais rápido, porque já tá perto do final. Qual a solução que ele tem para o trânsito e para o transporte público de São Paulo? Tá, são várias, né? Não é um problema com uma bala de prata que resolve. Certo. Eu acho que o principal problema do trânsito em São Paulo é a centralização econômica. Volta pro problema original que eu tava falando. As pessoas estão circulando muito de várias partes da cidade para trabalhar, mora aqui, trabalha aqui, um uruguai se desloca do leste pro centro. Quando você melhora a condição de trabalho das pessoas na localidade, você já diminui muito o trânsito. Mas muito. Então fala, não, tem que criar mais vias, mais ruas, mais pontes. Será?
pelos cálculos que a gente está fazendo aqui, com empresas consultorias especializadas, quando você gera oportunidade nas regiões, as pessoas permanecem mais, circulam menos, o trânsito já diminui. Segunda questão, semafórica. A questão semafórica é bizarra. Não são semáforos inteligentes. E aí, assim, não, mas você está falando de carro privado. Para os ônibus também. É bizarro. Dá meia chuva. Meia chuva, literalmente. E não são inteligentes. Você abre um farol aqui e fecha o outro. Tá aí, ó. Contrato emergencial, tal, Tribunal de Contas Barra. Não se consegue resolver a questão semafórica há anos. Então, para mim é isso aí. Outra coisa, inteligência na questão da criação de vias, seja faixas de ônibus ou realmente os corredores de ônibus, fazer isso de maneira realmente inteligente e não baseada em interesses políticos. É uma coisa que a gente vê muito, não sei que vereador tal pediu, e daí a emenda vai para lá, e aí faz ali a ponte, faz ali a faixa de ônibus, faz ali... Então, de maneira inteligente mesmo, ver a questão do quanto de veículos privados estão passando, quantos de veículo coletivo e tal. Isso que você fala de trazer as empresas, eu lembrei agora de um exemplo que é a Atento. A Atento tem uma unidade da Atento lá de call center, tem uma unidade agora em Itaquera. Eu fui na inauguração. E é nítido que desde que ela abriu, você vê muita gente descer. Tipo assim, antigamente eu pego o trem em Guaianazes, ele passa Guaianazes, Dom Bosco, Bonifácio, Itaquera e depois ele para só no Brás. Antigamente ele fazia Guaianazes, Bonifácio, Itaquera e tal. Quando chegava em Itaquera ele enchia mais. E hoje você vê que muita gente, só por causa dessa empresa, por causa de uma empresa. Entendeu? Então aí você faz o cálculo. Ano passado. Então. Eu participei do processo todo, eu era o secretário municipal de assistência social na época. E a gente fez lá várias iniciativas. A diferença é nítida. É louco o negócio. Muda a realidade. Agora, não é só call center que pode ir para lá. Dá para ir um monte de empresa para lá, e além disso, volta a falar aquilo que eu já falei, fomentar as empresas locais, para que elas cresçam e as pessoas não precisem... Não precisa nem pegar o ônibus. Então, para mim, mobilidade passa por inteligência digital, tá? Para transporte público e coletivo e individual, sistema semafórico e descentralização econômica. Certo. Eu diria essas três principais coisas. Vamos aqui para a segunda pergunta do Gabriel Henrique. O popular, o genro, que é o genro que toda sogra quer ter agora, menino estudado, menino bonito, então é o novo médico. Toda sogra quer ter ele agora. Quais os projetos que ele tem para São Paulo e quais são as prioridades caso venha assumir o cargo de prefeito? Aí mais ou menos você já deu uma boa... Não, a prioridade eu acho que ele quer dizer. Melhorar a economia, a situação da economia pela desburocratização. E aí, a gente falou aqui coisa mais micro, tipo aumentar o número de licenças aqui para os ambulantes, mas o incentivo para as microempresas, etc. Mas também a abertura de empresas, diminuir a quantidade de dias, que até começou a fazer isso, depois deu uma burocratizada, então dá para melhorar isso daí, é possível. Digitalizar processos. Hoje o manual, o pessoal lá, o servidor público, faz muita coisa ali de papel ainda, que até deixa ineficiente, né? Então você vê que o setor privado está muito mais avançado na digitalização. Então trazer para São Paulo uma digitalização, tanto de licenças quanto da parte burocrática e tal. Tem muita gente que está fazendo direito, fazendo a coisa correta, e às vezes demora muito mais, né, do que quem está fazendo. Isso tem um negócio, acaba. uma política que eu gosto muito nos Estados Unidos e outros países mais liberais, que é a política da autodeclaração. A pessoa vai lá e faz uma situação autodeclaratória e fala: eu estou cumprindo a regulamentação aqui, por exemplo, da minha construção. Autodeclara e faz. Se tiver irregular, depois barra, entendeu? O cara já vai ter gastado, já vai ter investido, o problema dele é se barrar. Agora esse negócio de pedir autorização prévia e aguardar o fiscal e não sei o que, e a secretaria, o conselho... mesmo porque se ele tá fazendo uma autodeclaração, ele tá certo, porque senão ele não... Ele entende o preju que é se barrar. Isso, só que hoje é ao contrário. Você tem que pegar autorização prévia para tudo, e aí barra, porque como tem uma leniência enorme, demora muito, para tudo. Então, para mim, desburocratização, digitalização, criação de sistemas autodeclaratórios. Como eu digo, né? São Paulo é um país, velho. É isso. São Paulo é um país. E em especial, trazer muito a questão de cidades inteligentes. Tá? É muito importante a gente não ficar para trás. São Paulo é a terceira maior capital do mundo. Cara, a gente ainda não conseguiu no Brasil entrar com 5G. São Paulo sofre isso. Claro que eu tô falando de coisa nacional, municipal. Mas se São Paulo fizer uma pressão aqui, cara, a gente consegue evoluir com muita coisa na questão digital, desburocratização e inteligência.
Vamos lá, terceira pergunta aqui do Netão, do Neto Figueiredo. Essa é boa, hein? Essa é pra botar na berlinda, ó. O que ele acha de enfrentar o Príncipe, sendo candidato a prefeito pelo partido do Bolsonaro? Ele apoiaria o Príncipe num eventual segundo turno? Caso você não vá pro segundo turno, o Príncipe vá? Eu gosto muito do Príncipe, é meu vizinho. Inclusive, somos amigos. Um abração pro Príncipe aí, um cara que várias vezes inclusive me ajudou, me aconselhou. Um cara que tem ideias muito boas, especialmente liberal. E é um cara que eu gosto muito. Eu acredito que se ele vier concorrer, vai engrandecer o debate. E o Novo é um partido independente, então a gente não apoia outras candidaturas, mas eu acredito que ele possa ser um bom candidato se ele vier a concorrer. Não sei qual vai ser a decisão. Essa foi boa, que essa eu não sabia. Nem no segundo turno? O Novo, como partido, ele se mantém independente. Tá nas regras, vamos dizer assim. Regras. O partido vai se manter independente. Eu posso até apoiar pessoalmente, certo, se for o caso. Ah, entendi. Mas você pode como pessoa, mas... O partido não falaria, entendeu? Não é o ideal. Não vai nem para um lado nem para o outro. Ideal, porque, tipo, deixa o povo resolver. Não necessariamente pode ser que um cara lá apoie um cara que não tem nada a ver com o partido, entendeu? Vai ter que ver o cenário. Mas assim, de antemão já digo, eu gosto muito do Príncipe. Puta cara. Sinceramente, eu acho que eu vejo vocês dois no segundo turno. Sabe? Eu vejo. Não, porque eu vejo o resto. E tipo assim, ó, o Felipe Sabará no Novo, todo mundo conhece Felipe Sabará no Novo. Mas fora do Novo, você não é tão conhecido assim. E hoje em dia, o que eu sempre bato aqui na tecla é que o Novo não é mais uma ideia. O Novo já tem coisas concretas. Você tem o Zema, você tem o Vinícius, você tem o Melão, você tem o Daniel José, você tem a Janaína, entendeu? Então são... Isso, você tem uma galera que já tá fazendo e já tem um porte de chegar aqui e dar a capivara do que fez no ano. Pô, nem todo político tem a manha de fazer isso. Pensa bem, com um ano... sentar e falar assim, negão, esse ano eu fiz isso, economizei isso. É louco isso, entendeu? Então, tipo assim, você tem esse escudo, vamos dizer assim, essa galera pra te ajudar, porque não tá mais no papel. Sim, teve uma época que o Novo tava no papel, a gente tem ideias liberais, a gente tem isso, a gente tem aquilo, pô, que bonito. Dos políticos, 4 vezes, dos 8 deputados federais mais bem cotados no político, os 8 eram do Novo, entendeu? Então o próprio governo faz muita coisa graças ao Novo, porque o Novo, como agora o decreto do Bolsonaro que ele vetou, e o Novo ajudou segurando. O Vinícius acabou de fazer stories sobre isso, entendeu? Então, tipo, por isso que eu falo que é muito fácil se o Príncipe entrar, vocês serem no segundo turno, porque seriam as nossas melhores opções. O Príncipe já foi do Partido Novo, né? O Príncipe já foi do Partido Novo. Seriam as nossas melhores opções, entendeu? Vamos lá, tem a próxima pergunta aqui. Cadê aqui, ó? Do Marcelo Arnaldo. Sobre as 6, Centro de Educação Infantil, como vai ser o trato das conveniadas e as municipais? Tá, bom, a gente viu aí o escândalo aí, com, se não me engano, 118 creches, né? Que tiveram aí uma fraude. Assim, quando eu fui secretário, eu tive essa experiência. O governo, por muitos anos, teve o atendimento direto, tanto na assistência social quanto na educação, na cultura. O que eles passaram a fazer? Descentralizar. Então, por meio de OSs. Né? Então, o que acontece? Vai lá e faz um chamamento público, as OSs, as organizações sociais, disputam, quem faz o melhor plano de trabalho, quem entrega, ganha esse chamamento e ele executa. E o município repassa uma verba equivalente à manutenção daquele serviço. Fica muito mais barato e muito mais flexível, porque o Maum consegue mandar embora quem está trabalhando mal, consegue contratar melhor, consegue captar mais recursos se precisar no privado, enfim. Então o modelo de OS é bom, o problema é a fiscalização mal feita. É isso que eu ia falar, tá? A fiscalização tem que ser mais forte. Uma série de entraves políticos, que graças a Deus no Novo nós não temos, que vai o vereador A, B, C, D, o deputado não sei o que e tal, que força lá o prefeito e o executivo a colocarem a administração de algumas ONGs na mão de ONGs amigas desses políticos, tá? Então a mistura de falta de fiscalização eletrônica, digitalizada e pessoal, com essa coisa de contratar brother, coisa de contratar brother. É isso. Então é bom você ter falado isso, porque a minha pergunta já ia nessa, porque eu ia falar assim, você vira prefeito, vamos lá, temos agora o prefeito Felipe Sabará, seus secretários, entendeu? Você vai fazer aquele esqueminha, PT, chega aí, quem você tem aí, PSDB, DEM. Por qualidade técnica, assim, eu sofri muito,
tá? Não estamos fazendo de coitadinho aqui, mas sofri muito nesse processo seletivo. Porque em novembro do ano passado, eu já falei lá pro nosso presidente João Amoedo que eu queria ser prefeito. Eu falei que eu iria ser prefeito. Que eu quero ser e vou ser o próximo prefeito. Como é que eu faço para fazer isso? E aí ele me falou do processo seletivo que abriria em maio. Em maio, 00:01, eu me inscrevi. Eu fui o primeiro a ser inscrito, o primeiro a ser aprovado, e fiquei aguardando até 15 de novembro. Ou seja, faz um ano que eu estava aguardando, eu sofri pra caramba. Por que é que eu não vou fazer processo seletivo pro secretariado? Mesma coisa, cara. Eu não fui escolhido de Não vai ter política. Negócio de escolher. Ninguém me escolheu porque... Não vai escolher quem é brother. Do meu cabelo ou das coisas que eu falo. Me escolheram num processo seletivo. Contrataram uma empresa, exec, né? Uma empresa privada para fazer o processo. Puta processo desgastante. 1 ano de processo para mim, né? Então por que é que eu vou flexibilizar aí? Não. Fora que é o seguinte, cara. Pra gente fazer essa cidade andar, precisa ser um secretariado técnico que saiba do que está fazendo. Né? Quando você faz isso, daí acaba com essa palhaçada. Você entende que as pessoas hoje cobram isso, né? Óbvio. Não adianta você chegar aqui e falar, Bolsonaro é um ótimo exemplo disso. Falou a campanha inteira, não, vou meter os meus ministros vão ser técnico, tal, não sei o que lá, e quando ele colocou gente técnica. Às vezes tem gente que é mais bem falada do que outras, mas não se pode negar. Novo não é Bolsonaro. É isso que eu quero entender. Minha equipe... Não, eu quero que você entenda a cobrança. A cobrança vai vir. No município, quando eu fui secretário, minha equipe era toda técnica, zero político, zero. No governo do estado também, quando fui secretário estadual agora, presidente do fundo, zero política. E não vai ser diferente agora. Muito mais agora. Eu quero ser o melhor prefeito de São Paulo. Por enquanto eu sou pré-candidato, tenho que avisar que eu não estou pedindo voto, não tem nada a ver. Se eu for prefeito algum dia em São Paulo, espero que sim, nas próximas eleições, eu quero ser o melhor prefeito da história do país, em todos os municípios do país. Para acontecer isso, o secretariado tem que ser extremamente técnico, exclusivamente técnico, zero politicagem, tá? E não quer dizer que não tem que ser, nós não saibam fazer política, isso faz parte do não, mas o que não pode ser é tomar lá da cá. Quando você fala politicagem é isso. Em especial em serviços como creches e de assistência social das mais necessitadas, precisa ser técnico à escolha, né? E fiscalização digital. Deixa eu ver. Na verdade, você acabou de responder. Sem querer, você respondeu a pergunta do Rodrigo Mesquita aqui, ó. Diante do descrédito dos políticos pela população, a eleição de Bolsonaro e os ministros que compõem o governo é um indício que a meritocracia vem forte. Ou estamos engatinhando ainda nessa parte? Você acha que já está vindo? Você falar, chegar aqui e dizer, ó, o meu secretariado vai prestar processo seletivo, já é um indício disso. Não, eu acho que o Bolsonaro, dos últimos governos, ou aliás, de todos os governos do presidencialismo aqui no Brasil, foi o que mais colocou ministros técnicos. Então já é uma evolução. Aqui em São Paulo, se for eu, 100% técnico. Cara, isso é muito legal. Gente, Felipe Sabará, candidato a prefeito pelo Partido Novo. Não posso falar. É igual quando eu entrevistei o Rafael Romero, que ele é também eu tinha que falar como é que é, amor? Que tinha que falar? Postulante. Não, ele falou, negão, não me chama de candidato a vereador. Eu já sou pré, porque eu já passei no processo seletivo, eu só não sou candidato. Aí você conta como eu só viro candidato se eu for aprovado na convenção. E aí a campanha começa 16 de agosto, dia do meu aniversário. Então, aí sim eu vou virar candidato, se Deus quiser. É isso aí. Ele já deu o começo do que vai ser os pensamentos dele, de como vai ser a campanha dele, do que ele acredita. Vai vir aqui mais vezes, porque é bom deixar claro isso, porque eu vou cobrar. E eu quero junto com você pegar uns pets aí pra transformar em shampoo. Vai fazer que nem o Vinícius, não? E vai inventar um compromisso no dia? A minha vida é essa. Meu ganha-pão vem da minha empresa. Cara, obrigado, de verdade mesmo, boa sorte. Obrigado. Eu botei uma fé, entendeu? É bom deixar claro isso, botei uma fé de graça, porque ele ainda não assinou o cheque, nem o Amoedo, nem o Bolsonaro, botei uma fé de verdade, porque eu sei de verdade o que é uma São Paulo na mão de quem não sabe o que está fazendo. De quem não é sério. Não, às vezes é do cara que não sabe o que está fazendo. Colocaram ele lá e ele tá. Eu sei o que é você chegar numa prefeitura, eu já contei isso para vocês. E o pessoal não querer te atender, a prefeitura abrir 9 horas, você vai ser atendido 11, porque até então o cara tá vendo o que tem no WhatsApp, no Facebook, e eu sei o que é o cara olhar, o Estado olhar para você e dizer, eu vou tomar seu carro. Por isso eu peguei firme na coisa da Guarda Civil Metropolitana e dos ambulantes, porque eu acho um absurdo aquilo, e vou cobrar, entendeu? Não interessa porque eu sou filiado ao Novo. Ah, negão, mas você é filiado ao Novo, você tá pegando. Não vou pegar leve, muito pelo contrário. Eu moro aqui em São Paulo. Eu sou
direto aqui, mano, entendeu? Se o Felipe Sabará não fizer uma boa governança, quem se lasca sou eu, entendeu? Então eu sou o primeiro a querer que você faça um bom trampo. Cara, obrigado de verdade. Valeu. É isso aí. Tamo junto. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.